Boa noite, chamas gêmeas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa Boa noite. Boa noite. Apoiando umas Boa noite. carinhas. Para mim, uns rostinhos cansados. Um olharzinho meio... Ai, venci mais um dia nessa etapa. Venceu bem, com certeza, com certeza. Vou deixar aqui o microfone de vocês para nós, nesse 19º dia das chamas gêmeas, perseverantes e plenamente convictas do seu glorioso chamado para a ascensão espiritual, que nesse momento atravessam mais do que desafios, atravessam verdadeiras fortalezas que se apresentam todos os dias, que muitas vezes parecem intransponíveis. E, de repente, quando você vê, ficou tudo para trás. E você, lá na frente, incólume, sem nenhuma alteração, a não ser as incríveis mudanças que o amor está te proporcionando. Hoje a gente vai trazer um pouco do que é a expectativa dentro de uma jornada de chamas gêmeas. Ontem a gente falou um pouco sobre a dualidade. A gente gostaria de ter sido ainda mais claro sobre o que a gente trouxe ontem, mas a gente também entende que muitas vezes é preciso ter uma cautela para a gente colocar certas coisas, mas, na verdade, a bem da verdade, nós estamos aqui para transcender a esse personagem. E esse personagem é que é cheio de trauma, esse personagem é que herda maldição, esse personagem. Se você ficar agarrado nesse personagem, você não acende. Essa que é a verdade. Grande parte das pessoas que estão encarnadas hoje não vão conseguir fazer o processo de ascensão, por mais que tenha um movimento glorioso, imenso da luz, para que haja um despertar em massa. Contudo, a grande maioria está muito presa exatamente ao personagem. E por se prender demais ao personagem, você não consegue, muitas vezes, transcender. Você que eu digo, não são vocês, não, porque vocês todos aqui são ascendentes, em franca ascensão, determinados a trilhar esse percurso. Mas o que isso tem a ver com a expectativa dentro de uma jornada de chamas gêmeas? Quando você começa essa jornada, que você é invadido, como a gente fala aqui, invadido não é no mau sentido não, tá? Invadido no sentido poético da palavra, no sentido do amor te invadir, do amor te inundar, do amor percorrer cada fibra do seu ser e começar a fazer um trabalho muito... Eu estou com a palavra glorioso na cabeça hoje, tem uma glória aqui nesse lugar. Tem uma glória aqui prestes a se manifestar nas nossas vidas e eu não quero perder 1 milímetro dessa glória, porque eu estou muito determinada, mais do que já estava. Porque essa 15ª jornada, para mim, pessoalmente, foi de uma ascensão que eu acho que eu precisaria de 3 encarnações para percorrer. Porque realmente eu venci muitas coisas, muitas coisas. Mas vamos voltar aqui ao contexto que a gente está trazendo aqui sobre a expectativa nesse percurso e sobre o que acontece com você quando esse amor te invade, no sentido poético da palavra. Você vai naturalmente para a dualidade.
como nós falamos ontem. E se você já fez a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, aquela canalização poderosíssima, poderosíssima, não são palavras ali, são as energias e o que começa a ser removido de você. Um determinado momento desta oração, ao final dela, é feito um agradecimento a Metatron por nos tirar das correntes da dualidade, ou das amarras da dualidade. Pois é. Exatamente a dualidade que nos coloca, que nos faz ainda ficar vibrando nesta expectativa com relação ao que quer que seja. Antes de você se antecipar no seu pensamento para pensar, mas eu não vou, mas eu isso, mas eu... E colocar ali aqueles sonhos que você tem guardado aí no recôndito do seu coração, eu preciso te dizer que a manifestação que uma chama gêmea, quando se cura, faz, ela é potencialmente muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer nível de sonho que a sua criança tenha, que a criança que é sonhadora, e todos esses sonhos que ainda vibram dentro de você, ela vem daquela criança lá. E tudo que você consegue fazer quando você liberta-se da expectativa e consegue manifestar, superabunda, supera, suplanta qualquer sonho infantil, adolescente, adulto que você possa ter. A gente pode lançar mão do versículo que a gente tanto gosta da Bíblia, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A questão é que essa jornada e esse amor que te invade, ele traz um movimento que te alinha com a sua divindade, como a gente vem falando. E todas as vezes que você alimenta uma expectativa, você volta para a dualidade. E na dualidade, quem você encontra? Você encontra as suas sombras, os seus traumas, e também os traumas e as sombras da sua contraparte espiritual, da sua polaridade oposta. Porque vocês dividem um campo energético assim que esse rolê todo começa a acontecer. Por isso que a gente chama de dinâmica, porque é um ir e vir, é um empurra, é um puxa energético. Nesse percurso, o masculino divino, ou a parte não desperta aqui, ele lidera espiritualmente o percurso. E você, o feminino divino, ou a parte que despertou, lidera o percurso aqui, nessa dimensão que você está, encarnado. É importante você entender isso. Talvez você não tenha entendido exatamente o que isso quer dizer. Mas isso é pontual. Durante esse percurso, o masculino divino espiritual, o eu superior, ele começa a se comunicar com você através de várias sincronicidades, de várias situações, o próprio percurso e a lógica da sua vida que começa a mudar, os caminhos e descaminhos, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, o que você precisa transcender, o que você precisa mudar no seu corpo, na sua alimentação, na sua saúde, todas as dívidas que você precisa pagar, tudo que você precisa ressignificar familiarmente, o seu conceito sobre si mesmo, o auto-amor, todo esse contexto. Ele te lidera espiritualmente. A confusão está aí. Que quando você recebe uma sincronicidade, ou seja, você fala, eu estou meio assim com o meu masculino divino por conta das opções que o ego dele faz. E vai fazer as opções do ego. É o papel dele. Fazer isso agora. Fazer essa transposição e essa consolidação de situações kármicas. Durante esse percurso, quando você recebe uma sincronicidade que te coloca, ou você vê o nome, ou aparece qualquer coisa,
é o eu superior falando para você assim: olha só, nós temos um trabalho em equipe. E a gente está trazendo aqui para você esse sinal, para você entender que você está sendo conduzida nesse percurso, que você não está sozinha, e que esse percurso, ele está sendo sinalizado para você tudo que você precisa fazer. Mas vou repetir, ele está sendo sinalizado para você tudo que você precisa fazer. Vou repetir, ele está sinalizando para você tudo que você precisa fazer. E quando você não faz, você fica indo para a dualidade, namorar com a 3D mais um pouquinho, apanhar mais um pouquinho, vivenciar o karma mais um pouquinho, vivenciar o trauma mais um pouquinho. Vai lá, eu vou sofrer, eu quero remoer esse negócio de novo. E você volta, mas eu recebi um sinal e é lá. Não é lá, é lá. Quando você entende que esse percurso é para você verticalizar a relação e entender que você está sendo guiada por uma força espiritual, um eu superior, e que o movimento deve ser entender o próximo passo a ser dado. Durante todo o percurso, todo ele, você vive ciclos de cura. E nesses ciclos de cura, você precisa finalizar. Como que eu finalizo? Tomando as decisões e entendendo as mensagens. Preciso me mudar, ou preciso mudar a minha alimentação, preciso mudar meu trabalho, preciso ressignificar o meu olhar com relação à minha família. Eu achava que eu não era amada, e agora eu vejo que eu sou tão amada pela minha família. Olha quanto amor eu recebo. Olha quanta coisa eu venho recebendo, eu não conseguia ver dessa forma. Talvez não seja o seu caso, mas talvez seja o caso de muitas pessoas aqui, que agora estão percebendo o, o ninho de amor que sempre viveu. E a cada etapa, quando você solta a situação daqui e você sai da dualidade para entender a mensagem que está sendo trazida de lá para que você haja aqui, você alcança mais um nível da sua harmonização e principalmente da sua paz interior. Eu não sei qual o tipo de vínculo que você tem hoje com o seu masculino divino. Não sei se é silêncio, não sei se você ainda tem uma relação de conversas, mas todo movimento que as hierarquias espirituais e o eu superior vão trazendo para você é para que você, de alguma forma, finalize algum ciclo. Porque você só consegue abrir o próximo ciclo quando você finaliza aqui. Por isso que a gente está sempre finalizando ciclos aqui nessas jornadas. A gente está sempre finalizando. A gente vai até um ponto, ali finaliza, começa outro ciclo. É assim que o universo trabalha e é assim essa dinâmica. Essa dinâmica é cheia de ciclos. E eu não sei, talvez seja o momento agora de você tentar entender onde você está agora. A cada movimento que você faz, você vai galgando o seu posicionamento e a sua ascensão. Até que chega um ponto desse percurso onde você mergulha completamente dentro da sua paz. O nível de paz e harmonização que uma divina feminina, ou a parte que despertou, consegue alcançar, é algo insuperável, inalcançável, sem esse percurso. Você se torna um vórtex de luz. E as manifestações que você começa a trazer para cá, elas são compatíveis com esta energia que você alcança. Essa harmonização e essa paz
ela é uma frequência que você emite para o mundo. E essa frequência, ela promove a cura das pessoas. Você não precisa se preocupar com o que você vai manifestar, qual é a sua missão. Sim, tem várias missões, dependendo do raio que você nasceu, dependendo do talento que você trouxe, dependendo do que você está fazendo. Tem gente que é missão de cura, missão de ensino, tem várias formas de se trabalhar. Contudo, é muito importante que você entenda que você está num percurso agora de se frequenciar, de se tornar essa frequência de cura. Talvez você fique como muitas pessoas que estão perdidas, que acham uma verdadeira, como é o termo que alguns usam? Não é covardia, não. Não é covardia, esqueci. Um termo que sempre usam para falar, como se quisesse dizer assim, nossa, parece tudo isso que a gente passa, parece um castigo, parece uma coisa tão horrível. E eu vou dizer para vocês que eu não julgo quem pensa assim, não. Porque em diversos momentos dessa jornada, eu mesma pensei isso. A única diferença de mim para alguns é porque eu não me paralisei nesse pensamento. Eu não fiquei nele, eu transcendi a esse pensamento. E é importante que você também transcenda. Porque essa jornada, quando você vai se livrando dessas expectativas e você vai transformando tudo que era expectativa num movimento de muito respeito e honra para você mesma, você começa a transformar completamente a sua vida. O que você pensa de você mesma? Qual o pensamento que você tem sobre você? Vou fazer uma pergunta agora, retórica, mas que é importante essa pergunta. E é importante também você ser muito honesta em responder. Cabe lá dentro de você, que você vai ser curada disso hoje. Quando você olha para esse lindo aí que você tanto ama, você ainda olha pensando assim, meu Deus, ai, no dia que ele definitivamente despertarem, se abrir para mim. Você ainda olha assim, fala, seja honesta. É assim que você vê? Porque se é assim, é natural. Você ainda não sabe quem você é. E o tamanho do que você é. E do que você tem. Você está também devolvendo ele para ele mesmo. Essa expectativa com relação à figura do masculino e essa dosagem de um romantismo impregnado que ainda nos sabota, porque rouba o nosso poder como feminino cheiroso, perfumado, inteligente, argumentativo, que se posiciona. Essa expectativa, ela ainda rouba você de você mesma. E ela ainda te coloca ainda num lugar de achar que ele está num grande pedestal. E você, como uma súdita, faz muitos movimentos para que, quem sabe, um dia ele ceda ao grande amor
que vocês têm. Se esse é o teu lugar, não se julgue, não se culpe, não se condene. Apenas jogue consciência para essa querida, esse querido que está aí, que ainda não se auto-percebe. Ainda não conseguiu entender que todo esse movimento da luz é para trazer você de volta para a sua autoconsciência, para que você entenda o propósito de tudo isso, que é sim viver um grande amor, mas primeiramente com você, para que você se torne uma inspiração para você mesmo, para os outros, para o mundo. E esta frequência de amor, ela emite quântons que te fazem se alinhar com uma mesma frequência. E essa mesma frequência, ela também precisa ser alcançada por este amado. Enquanto ele não estiver nessa frequência, não existe ressonância. E se você conseguir hoje se livrar dessa expectativa, se você olhar para dentro e falar assim, não é por aí. Você vai sentir dor. Você vai sentir dor. E essa dor se chama desilusão. 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 Danço eu, dança você, na dança da solidão. A melhor coisa que pode acontecer com alguém é se livrar das ilusões. Quando você se livra das ilusões, e esse é mais um presente que essa jornada te dá. Quando você se livra das ilusões, você começa a encontrar a paz que reside dentro de você. E aí, a tua percepção sobre a vida, sobre o amor, sobre a manifestação do amor, ela começa a ganhar um outro nível. E você sabe o que acontece com essa frequência? Que você vai emitir, que você está prestes a pisar nela, que eu estou te puxando para lá, faço questão de fazer isso. Essa é a minha missão, a missão de uma alma que vem com o propósito e a missão da ascensão. Eu sou do quarto raio, tanto de missão quanto de propósito, é fazer essa ponte. E eu estou aqui para fazer isso. O que acontece é que essa frequência que você emite, ela vai se alinhando com tudo que você mais sonhou, tudo que a sua criança sonhou. Aí você pega e triplica isso. Triplica. Milhares de vezes. Você pensou, você manifesta. É uma coisa impressionante e mágica os movimentos que começam a acontecer na sua vida. E você já está ganhando alguns lampejos disso, porque eu sei. Eu sei a quantidade de coisa que está acontecendo. Eu sei, eu leio os relatos que vocês mandam, escuto os áudios. E todas essas manifestações, elas são mais do que um presente do universo. Elas são um presente de você para você mesmo. É você se presenteando. É você cuidando dos detalhes. É você com a outorga divina de criar e recriar um mundo lindo e perfeito que te espera. Sim, nós somos ousados. Você veio com esse merecimento. E eu preciso te acordar para isso. Você veio com esse merecimento. Não fica olhando para a dualidade, para quem sofre. Nós não estamos aqui falando que a gente não tem que ser piedoso com as pessoas e generoso. Muito pelo contrário, que a gente mais se torna é piedoso e generoso.
Contudo, quando você vê alguém em dificuldade ou alguma coisa que está acontecendo, lembre-se de todas as dificuldades que você passou nessa e em outras encarnações para chegar nesse agora com algum nível de merecimento para fazer essa transição, para transcender a tudo isso. Quando você olha quem quer que seja sofrendo, existe um acástico por trás. Existem históricos ali sendo contados. E não interrompa o fluxo de aprendizado das pessoas. Estamos todos aqui para manifestar a nossa própria vida. E quando você se prende dentro desta dor, você não consegue ser esse movimento divino que faz com que aquela pessoa também transcenda, assim como você também transcendeu. Você tem ideia de quantas lutas você passou? Você tem ideia de quantos movimentos, de quantas vidas que você passou para superar tantas coisas? E às vezes eu ficava me perguntando por quê. Hoje, então, quando eu ganhei mais consciência ainda sobre o que eu vivo, eu falo, meu Deus, tem coisas que eu sei que não vão se manifestar na minha vida. Tem dores que eu sei que não ressoam comigo. Tem dores que eu sei que não está mais na minha energia. Eu sei que não está. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Essa é a ascensão. Esse é o trabalho ascensional. É você abrir esse caminho para que todos, mesmo aqueles que ainda não conseguiram frequenciar, cheguem também nessa frequência. Hoje é um dia de você abraçar o seu merecimento e se libertar da sua expectativa. Hoje é o dia de você abraçar o seu merecimento e se libertar da expectativa que ainda te joga numa dualidade onde você não está mais. É muito importante que você entenda quem você é. E tudo que você trouxe para viver e para manifestar vai acontecer. A gente está num movimento muito intenso nesses últimos dias. Depois que nós finalizamos um último ciclo dentro da nossa dinâmica, nós finalizamos um último ciclo. Para que outros se abram que não vão mais estar dentro do nosso movimento aqui. E eu estava pensando hoje que eu simplesmente sei das coisas. Eu sei. Eu não tenho dúvida sobre algumas coisas, não tem ressonância, dúvida sobre algumas coisas na minha energia mais. O trabalho é tão intenso, é tanta coisa que a gente se permite fazer e ascender e transcender, principalmente, e se desidentificar, que chega um determinado momento que você sabe. E você faz o que precisar fazer. O que a ordem divina chegar para você, faça dessa forma, você simplesmente faz. Porque você sabe. Você confia. E quando a tua equipe te fala, é por aqui, você simplesmente vai. Você vai. E daqui a pouco, eles já te permitem antever o brilho que está na frente, aquelas estrelas brilhando. Antes de que você chegue, você fala, é ali, é lá, é lá. E este poder é o poder da transcendência. É o poder da ascensão. É o poder de vibrar numa outra frequência. É o poder da gratidão, é o poder da alegria e é o poder da manifestação. Tem muitas coisas acontecendo conosco e a magia carimba todas as nossas manifestações. E quanto mais a gente se desprende de qualquer expectativa dual, mais você ascende a patamares mais elevados que te colocam frente a frente com tudo aquilo que você nem imaginava.
A sua alma está te desafiando hoje para que você aceite plenamente o seu merecimento. Para que você pare de se identificar com os traumas dessa persona. Grande parte das pessoas encarnadas que não vão ascender porque estão apegadas ao personagem. Um novo tempo, ensolarado, com muita luz dourada, e também os nossos raios verde e azul estão nos aguardando a um sonho de distância. Fixe-o. Olha para você. Se encontra com você agora. Se recupera. Se honre. Abrace o seu merecimento. Não deixe nada te roubar desse lugar, nada. Solte essa expectativa. E se encontre um encontro de amor com você. Quando você se encontra esse amor, você emite uma frequência, essa frequência é muito poderosa. Olha para você. Se abraça. Se abraça. Abraça a sua vida. Abraça a sua jornada até aqui. Você é uma alma ascendente. Você tem um glorioso coração. Você tem uma alma angelical. Você veio com uma missão importante de se amar e de aceitar a luz e o merecimento. Olha para você. Olha quem você é. Olha onde você está. Olha o que você está fazendo hoje. Se concentra um pouquinho agora no seu chakra cardíaco. Não deixa a tua mente roubar você desse momento. A sua mente, ela está na frente. A tua consciência, ela está atrás. Joga agora esse pensamento intruso lá para trás, para a consciência. Deixa ele lá atrás. Não deixa ele na frente, não. E começa a declarar o grande amor que você tem por você.
Eu sou a luz do bem-amado Arcanjo Miguel, atuando em mim agora. Eu sou a luz do bem-amado Arcanjo Miguel, atuando em mim agora. Eu sou a luz do bem-amado Arcanjo Rafael, atuando em mim agora. Existe uma criança ferida que ainda te puxa para a dualidade. E hoje você vai dar a mão para essa criança. Mais uma vez. E dizer para ela que ela está num espaço seguro. Que ela não precisa ter medo. Que ela não precisa sentir vergonha. Que ela não precisa se sentir abandonada e nem rejeitada. Você é a consciência nesse momento. Você não é o trauma, você não é a dor. Você vai trazer esta criança que ainda está presa na dualidade para o lugar que você está agora. A consciência expandida de quinta dimensão. Agora você, conscientemente, vai lançar mão do raio verde e do raio azul, disponibilizados por Arcanjo Rafael e Arcanjo Miguel, trazidos pela ordem de Melquisedeque. Você vai fazer uma alquimia com esses raios e você vai transmutar todas as memórias de dor que esta criança viveu. Sopre o raio sobre a sua criança. Sopre. Estamos seguros. Estamos seguros. Seja qual for a linha do tempo que você esteja, são muitas crianças, são muitas subpersonalidades, são muitas linhas de tempo criadas. E você vai se desidentificar de cada uma, trazendo a consciência expandida que você já tem. Limpando, curando todas essas linhas do tempo, que ainda existe uma criança abandonada. E rejeitada, que ainda ressoa na sua energia. Sopre.
Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Veja as linhas de tempo que se apresentam diante de você. Veja quantas crianças receberam essa cura. Quanta integração. Sinta os códigos de luz, alinhando ainda mais a tua frequência. Agora, um mar de luz azul, verde e dourada se apresentam diante de você. E você vai mergulhar nesse mar. Você vai se limpar, se lavar, se purificar. Você vai se jogar neste mergulho intenso dentro de você mesma e da sua cura. Mergulhe, se banhe nas águas verdes da cura, azul da proteção e dourado de Cristo, da consciência crística. Ao se levantar deste mergulho, uma onda
de chama violeta começa a circular em volta de você. Sopra essa chama violeta para o mundo, para sua família, para o seu entorno, para sua chama gêmea. Sopra essa chama violeta da transmutação para tudo e para todos ao seu redor. Sopre. Para os seus animais de estimação. Você está sendo rebatizada com a força do amor, a transmutação da luz. Inspire o prana. O amado Mestre Jesus se apresenta entre nós. Ele está entre nós. O amado Mestre Jesus. Ele traz um manto branco. E ele coloca sobre os seus ombros esse manto. O manto branco de Cristo. E o Cristo, Sofia, com seu doce perfume, te abraça. Sinta essa energia e esse frequenciamento que te ergue. Inspire o prana.
Agradeça aos mestres. Agradeça a Jesus, ao Cristo, Sofia. Permaneça mais algum tempo, ancorando essa energia, distribua essa energia, para selar este momento. Faça algum ato de muita generosidade. Doe algo para alguém, aquilo que você sentir, aquilo que os mestres que te guiam trouxerem para que você faça, faça. Existe um movimento contínuo de amor e luz que nós estamos irradiando no planeta. E assim selamos o 19º dia desta poderosíssima 15ª jornada de alinhamento espiritual e energético, onde estamos sendo levados a outros patamares, nos preparando para a grande celebração, que começará no dia do portal 99, celebrando a alegria da cura. E da união sagrada. E assim é. E está feito.